Olá, gente boa de todo o Brasil e todo mundo. Começa mais um programa Minha Família é Assim. Todo domingo, 19 horas e reprisa sexta-feira, 3h30 da tarde. Toda sexta, 3h30. Então, vai no ar domingo, 7 horas da noite. Sexta, 3h30, reprisa, ok? Grande abraço para você que está conosco pelo sistema Canção Nova de Comunicação. Uma alegria chegar até você. E também em Portugal, passe em Portugal também, tem um horário para o nosso programa, que vai dar um abração a esse belo país de Portugal. Que país lindo e que comida maravilhosa, aquele bacalhau, aquele azeite de Portugal. Puxa, tudo muito bom em Portugal, né, minha gente? Um abraço para os portugueses. Sabia que no tempo do abate do leitão, que eu criei porco com quase 20 anos também, sou um especialista em porcaria. Eles tratam os porcos amassando uma manchinha, vai tudo pro porco? pro porco. Nossa. Aquela carne macia, boa. com terra aqui, só na maçã. Poxa vida, até eu guardaria uma dessa. Mas estou muito bem, diz o velho deitado, antes só que mal acompanhado. Mas estou muito bem acompanhado dela hoje. Está linda. Gente, confesso a você, o dinheiro não deu para comprar uma calça inteira, compramos metade da calça. Pega frango, não? Pega siri? Não, meu bem. Pega... É uma calça pescador. Ah, chama pescador? É o nome oficial? É, eu vim aqui pescar almas para Deus. Ah, entendeu? Minha Calma, cidade pega pescador. frango. Pega muito frango. calor. Pega frango também serve para pegar frango. Você regaça para pegar. Mas está muito bonita. Muito obrigada. Esse sapatinho preto. Esse verde da sua... Pega frango. Não, calça pescador. Calça pescador. E o verde dos seus olhos. Olha lá. Combinou. Eu gostei do E o verde, olha, dessa folhinha, olha a menina combinada, essa menina. Ela combina. E tem umas folhinhas verdes e esse rosinha cor da sua pele. Lê para mim. Você é cor de rosinha. Mulher, grande é a sua fé. É verdade. Essa mulher é uma mulher de fé mesmo, gente. Precisa, gente. Se não for uma mulher de fé, a gente não dá conta. E a sua camiseta Sabe eu gostei muito. A oração que ela reza todo dia, gente? Eu já escutei várias vezes. Tá só eu e ela lá na nossa cama para dormir, né? Senhor, me dá paciência. O Senhor me dê força, eu arrebento ele. Eu ouvi você rezando esses dias. Eu tremi, fiquei quietinho, virei no canto e dormi quietinho. Porque eu Mentira. ouvi essa oração. Com esses ouvidos. Mas a sua camisa também, ó. A minha camisa é muito legal. Sabe por que a minha camisa é muito legal? É uma camisa assim, faz 3 anos que está lá. Mentira. Surrada. Ela é uma cor meio assim de burro quando foge. Não é, bem, ela é cinza. Mas ela é muito legal. É uma camisa. Sabe a camisa que você usa assim? Parece que. Eu acabei de tirar do saquinho, novinha. Novinha. Meu escudo é a fé. Meu escudo é a fé. Ela é meio pálida, assim, gostei dela. Gostou? Gostei muito. Então tá bom. Então vamos começar o nosso programa hoje. O nosso tema, meu bem. O tema hoje é forte. Forte. Qual é o tema? Pode falar. Deus avisa. Fique atento. Vamos ver o que Deus está avisando para cada um de nós. Avisa, fique atento. E a frase? Frase do Padre Jonas. A criatura humana foi feita para adorar a Deus. Olha só, para te adorar foi que eu nasci. Essa é a grande verdade. Estamos com a presença da Márcia e do Edson Vicente, de São Paulo. Muito bem-vindos. Muito obrigada, uma alegria. Bem-vinda, Xará. Muito obrigada, uma alegria a gente estar aqui e poder partilhar um pouquinho tudo que Deus nos permitiu viver até aqui, né? E quem sabe, né, alguém é tocado também e passa pela nossa experiência. Com certeza. E tem jeito. Tem jeito. Eita, que bom. Boa tarde, muito obrigado. É um sonho estar aqui, né? A gente sempre vê pela televisão, mas não imaginávamos que nós poderíamos dar um testemunho aqui hoje, né? Nós geralmente damos o testemunho no ECC da nossa paróquia, a gente gosta de falar, legal. Justamente para trazer as pessoas mais para Deus. Essa é a nossa intenção. Então, estamos muito felizes. Muito obrigado. Obrigado pela acolhida. Nós podemos, você também que é um casal que dá um testemunho e tal, pode falar com a nossa produtora, né? O Minha Família é Assim, tem... Depois de ver como pessoas entrar em contato também pelo e-mail, pelo e-mail para poder participar do nosso programa, tá bom? Mas a Márcia e como que eles se conheceram bem? Quantos anos de casado? Como vocês se conheceram? Nós faremos esse ano 22 anos de casado, já nos conhecemos há 28, 29, né? E nos conhecemos em nosso trabalho. Nós trabalhávamos juntos num banco e, no meu caso, foi
Amor à primeira vista. Eu olhei e falei, eu vou casar com ele. Olha! E ele, Colocou numa situação difícil. Eu olhei a loirinha, assim, a gente trabalhava junto, na verdade, eu estava tocando um projeto e a Márcia, ela é uma analista de suporte, né? E aí eu olhei e falei assim, nossa, que loirinha interessada, assim, não é interessada. Eu falei, olha, eu acho que vai dar samba esse negócio, viu? Deu, né? Deu 29 anos de samba, né? Graças a Foi Deus. isso, ó. Mas que bom. E vocês são de onde? Trabalham com o quê? Fazem o quê? nós trabalhamos os dois com segurança da informação, eu na área comercial, ele num banco, né? E temos de São Paulo, São Paulo. de São Paulo. Eu trabalho com segurança da informação, infraestrutura e tecnologia, trabalho num banco, minha vida profissional praticamente quase toda é pautada em instituição financeira, e segurança de informação é alguma coisa que hoje ela não pode deixar de existir em qualquer lugar, tanto na Canção Nova quanto especialmente em bancos, né? A razão é procurar proteger o máximo possível as instituições contra ataques de hackers, esses tipos de coisas. Proteger as instituições, proteger os ativos, não só financeiros, né, mas até a moral, né? Entra um hacker aí, picha o site da Canção Nova, né, perde a credibilidade. É complicado isso, é complicado. Infelizmente, é aquela mancha do crime, né? Antigamente era assalto a carro forte, assalto a banco, sequestro. Hoje é o crime digital. Quer dizer, ele é tão assim, eficiente quanto tivesse um carro forte, roubasse um banco, ele assalta mesmo, transfere dinheiro, se deixar... Faz isso. O Pix, né, é um exemplo disso, né? Quantos golpes por WhatsApp no Pix aí, quantas pessoas são levadas a fazer depósitos para outras pessoas, para o crime, sem, assim, sendo o mais honestas o possível, acreditando, campanhas às vezes, né? Olha, tem uma pessoa doente, na internet tem uma pessoa doente, faça o Pix para cá. Vai ver, na verdade, vai para o crime. Então, a gente tem que ficar muito atento mesmo. Na Canção Nova temos um grupo grande também que trabalha com isso, protegendo a própria Canção Nova, porque também tem muita gente que quer entrar lá, quando a gente anuncia para você fazer uma doação, e você conferir bem, muda o número, ele tiver outro nome, e você é beneficiário, é Rádio Canção Nova, por exemplo, né? Doação. Pix.doação. Pix.doação@cançãonova.com. É esse. Se tiver alguma coisa diferente... E aí você olha, presta atenção no beneficiário, né? Se ele o beneficiário é Rádio Canção Nova. Se for outro nome, não, você não completa o Pix. Aí você é uma obra de Deus, tem que preocupar com a evangelização, tem que preocupar ainda com isso. Com essas coisas, é um desgaste, um investimento grande e precisa ser feito, não tem como não fazer. Tem que ser feito, então fragiliza muito a instituição, né? Exatamente. Você falou também de coisas de moral também, que pode ter o chamado fake, né? Lá em Minas falava você é fake dói. Agora é só tirar o dói. Não sabia disso? Tiraram o dói e botaram só fake. Mas tem muitos fake dói. Tem o tal do fake que também moral, muito né? sério, né? Isso é sério, tira a credibilidade, né, de uma instituição, das pessoas. Quantos golpes aí na internet, Instagram, TikTok, Facebook, coloca a sua figura lá, pede dinheiro ou move você para alguma coisa que é ilegal. Então é complicado, a gente tem que estar monitorando. Outra coisa, nunca colocar assim em internet coisas da vida pessoal, né? Eu estou indo visitar alguém aqui, olha, eu fui aqui, eu fui ali, a pessoa começa, né, a perceber e te mapear, né? Aonde você vai, o que você faz, como é que você deixa as suas coisas. Expor a vida na rede social é algo muito sério. Diretora, esse é o segundo programa que a gente vai fazer com eles, tá bom? Esse tema. É importante. Viu? É só um. Como é que fala? Parênteses. Um spoiler? É. Estou por dentro. Só o spoiler do segundo programa. Agora vamos voltar para o nosso programa aqui. Você falou para nós que teve uma infância meio conturbada. Como é que foi essa fase da sua vida? Como é que você pode falar para nós? Começo com minha mãe, né? Minha mãe, nós nascemos, né, em um berço católico. Minha mãe era bastante católica, foi catequista com 14 anos de idade. Naquela época, a catequese era um negócio assim, complicado, né? Assim, era antes do Concílio Vaticano II. Então, o método de catequese era um método mais assim austeros. Ela se casa aos 17 anos com um rapaz muito bonito, mas assim, ela se casou contrariada, porque na véspera do casamento ela já não queria mais casar. Adolescente, jovem, né? Jovenzinha. Pois é, jovem, se ela ficou naquela dúvida, você não quero mais, mas à época a exposição da mulher era muito grande, né? Decidir, não quero mais casar, ou até separar, né?
Era muito complicado. E aos 3 anos de idade, nos meus 3 anos de idade, minha mãe teve 2 filhos, na verdade, né? Eu, em 65, e meu irmão, em março de 66. Temos 10 meses de diferença. Quando eu tinha 3 anos, meu pai saiu de casa e minha mãe, ela desenvolveu uma aversão contra a família, contra a igreja também. Então, a nossa vida mudou bastante, né? Ela passou a ter que trabalhar fora, passou a ter que sustentar a família. Então, isso começou a criar em nós também uma necessidade de uma figura masculina dentro de casa, que era o meu avô e o meu tio, né? Então, com o tempo, essas coisas assim vão andando, né? A gente vai crescendo, mas minha mãe, com essa aversão que ela teve à igreja, à família propriamente dita, ela vai buscar outros tipos de religiões. Então, ela desacreditou da igreja católica, porque ela entendeu que a igreja não a acolheu como deveria, e ela passou a buscar mais o espiritismo. Diferentes visões do espiritismo, não importa quais, mas ela foi buscar. E nos levou junto também, né? Então, a nossa infância foi assim, foi pautada por uma quebra entre aquela visão católica que eu tinha da família. Meu avô era muito católico. Meu avô, ele me levava todos os domingos na missa, ali na Catedral da Sé, na igreja de São Francisco. O que eu gostava mesmo é que depois da igreja, da missa, assim, a gente ia comer sanduíche de linguiça lá no centro, né? Ai, que delícia. Linguiça de Bragança, então eu ficava doido esperando a hora. Mas isso quebrou, né? Quebrou esse paradigma. A gente passou a viver uma outra realidade. E as realidades, elas foram extremas, né? Foram extremas. Então, a minha infância, ela foi uma infância feliz, mas sem princípios religiosos fortes, buscando coisas diferentes, estruturas diferentes, e tendo aquele choque, né, das outras crianças, né, que eram mais católicas, e eu que estava naquela dificuldade. Então, foi mais complicado mesmo. Márcia, e você? Vem de um berço católico ou não? Eu também venho de uma família católica. A minha figura católica mais presente na minha mente é da minha avó, que eu sempre me lembro ela com o rosário na mão, antes de dormir, rezando. E a gente sempre brincava, vó, daqui a uns dias a cama cai de tanto santo que a senhora coloca em cima da cama, né? Mas também, em casa, com meus pais, a gente ia na missa de 7º dia, aqueles católicos mais não praticante, né? Eu não gosto muito desse IBGE, termo. né? Mas, em determinado momento também, acho que em algumas aflições da vida, nós acabamos indo buscar algum alívio no espiritismo também. E dali, eu, com algumas curiosidades também, saí desse berço católico depois da catequese e fui buscar em alguns outros lugares também alguns alívios rápidos. Eu digo que é assim, né? Quando a gente vai buscar, tem alguma dor, a gente quer alguma solução, fica curioso e acaba indo para algum lugar que não é muito bom, né? E depois, minha juventude, minha adolescência, o que eu me lembro de referência de fé, de ouvir o Padre Marcelo no rádio, à noite, na Rádio América, acho que era, né? Que ele fazia. Então, eu chegava do trabalho, ligava o meu radinho, e muitas vezes ali ele falava comigo. Mas essa era a minha fé. Tinha uma semente plantada lá do início, mas aí o mundão foi nos consumindo. Olha só, né? Você quer falar alguma coisa? Eu chamava a Márcia de Beatinha. Ai, meu Deus. A Márcia, ela não faltava na igreja, na missa do Padre Marcelo. O Padre Marcelo, ele me chamava de Beatinha do Padre Marcelo. Grande abraço, Padre Marcelo Rossi, querido. Isso antes de vocês casarem, né? Isso antes da gente casar. Quando nós casamos, a gente já estava bem afastado. Até interessante como que nós decidimos casar. Estávamos em Águas de Lindóia, e aí uma banda muito boa tocando, né? Nós olhamos a banda e falamos, nossa, essa banda é boa para o casamento. Acabou o show, a gente foi perguntar, você tem algum dia livre esse ano ainda? Ele falou, olha, a única data livre é 18 de outubro. E ali a gente marcou o casamento. E a partir dali é que a gente saiu correndo para marcar o restante. Legal, né, gente? Quer dizer, começou pela banda para depois pensar no casamento, né? Foi assim mesmo. Que bom. E a figura do avô e da avó, né?
uma coisa maravilhosa. Não tenho mais meus avós, muita saudade. O meu avô Joaquim Correia, que era o pai do meu pai, que era a profissão dele, charreteiro, motorista de charrete. Até hoje. Carregava lá os coronéis, os oficiais do exército em piquete, carregava também material, compra, né, na charrete. E a minha avó Rita, mãe do meu pai também, a negona, né? Porque a avó, tinha a avó preta e a avó loura. A mãe da minha mãe, loura, azul, avó Olímpia, parteira. E que saudade da avó, né? E também você falou, na hora de dormir, eu lembro de a gente dormindo e ela rezando o texto, baixo, Ave Maria, cheia de graça. E no colchão de palha. E eu mexendo, você fala, menino, não consigo dormir, que você está mexendo da hora. Eu falei, vó, mas tem pernilongo, vó. Ah, tem, peraí. Aquelas perinhas, assim, que acendia assim, né? Pegava uma bomba de frit, tirava o lençol nas pernas. Meu Deus. E eu gostava, que era geladinho, aquele gelado, Meu né? Deus do céu. Põe os braços, assim. Aí fazia uma fumaça, acho que Gente, já pensou? aí dava, não tô sentindo nada, tô sentindo meu pezinho, tô sentindo minha mãozinha. Aí dormia. Ó, não sei, ó, fazia assim, mas Dormia intoxicado, tinha pensa rinite, bem. não tinha nada, eu tinha, né, saudade desse tempo. A figura do que você falou, do avô e você falou da avó, né, que marcaram vocês, né? Marcou muito. Meu avô era aquele exemplo de católico, uma pessoa simples, assim. Ele foi motorista de caminhão, e falou motorista de charrete, ele dirigia uma charrete para levar pão, na época ali do Brooklyn, né? Bem no começo do Brooklyn, assim, ele foi o primeiro morador também ali atrás do cemitério do Campo Grande, em Santo Amaro, né? Mas, assim, na época de solteiro, ele levava pão, ele conheceu a minha avó assim, ele levava a charretinha de pão e ia vender pão, né? Na região ali do Morumbi, ele conheceu a minha avó assim. Olha. Ela se apaixonou por ele assim. E você foi a avó. E o meu foi a avó. O que mais me marca em termos de religião era a minha avó, rezando baixinho também. O tercinho, o rosário, na verdade, era um rosário completo. Ô, gente, então olha só a importância do avô e da avó. A gente acha que a gente não vale nada? Que é o pai e a mãe que educa? Não é. Às vezes não é falando, não é escutando que os netos vão. Ave Maria sim, né? Mas não é escutando, é o testemunho, é o que eles veem a gente falar, fazer, é isso que vai converter, é isso que lá no final eles vão lembrar e vão voltar para Deus, não é mesmo? Muito bem, minha gente. Foi o nosso primeiro bloco do nosso programa já. A gente vai para o intervalo, voltamos já com o Edson, a Márcia, contando um pouco para nós da sua vida, do seu testemunho de fé. Voltamos já. Estamos de volta no programa Minha Família é Assim. Que bom que você está conosco, que bom que você acompanha todo domingo esse programa, não é mesmo? E se você perdeu algum programa e quer assistir de novo, entre no nosso Canção Nova CN Plus. CN Plus, você faz o seu cadastro lá, é de graça, você pode quantas vezes quiser, quantos anos passarem, vai ser sempre de graça, quantas vezes quiserem, você pode ver e rever os nossos programas. Entra no CN Plus, entra no programa Minha Família é Assim, tem todos eles lá e você pode ver qualquer um deles. Gente, hoje o programa tem o tema Deus avisa, fique atento. Olha só, nós já começamos com o testemunho da Márcia e do Edson, eles contando um pouquinho como se conheceram, o que fazem hoje, e vamos ver o que Deus avisou na vida deles, né? E o que Deus pediu para eles ficarem atentos. Mas tem uma frase do Padre Jonas aqui antes, bem. Frase do Padre Jonas. Talvez você esteja sofrendo muito com a situação que você passa. Vá até o Senhor e suplique. Olha só. Isso aí. Tu. Sim. Como que foi o casamento de vocês? Vocês falaram que no começo vocês marcaram o casamento em função da banda que vocês viram. Mas como é que foi o casamento de vocês? Vocês falam também aqui que casaram-se e pensando às vezes em não terem filhos. Como é que foi isso? Conta como é que é essa nós. história? Assim, então, eu contei, né, que nós nos conhecemos no banco e começamos a desenvolver aquele amor. Aí, puxa vida, começamos a viver um namoro, né? E um namoro bastante materialista, né? A nossa vida era um restaurante, essas coisas, mas e nada da fé, né? Nada disso. Então, decidimos casar em função da banda. Nem por conta do sacramento, mas sim por conta da banda, né? Para dar satisfação para a sociedade, fazer uma festa grande. Nossa festa teve
Quantos? 750 convidados. Meu Deus, que festa é essa? Um dia de louvor. Pois é, foi um negócio podia celebrar no rincão, né? Mas aí fomos lá, nos casamos e antes de casar até, eu coloquei a Márcia uma condição. Por quê? Na minha adolescência até a minha maturidade, eu desenvolvi muito no trabalho. Fui buscando aquilo que eu não encontrava, né? A felicidade que eu não encontrava na família, que vinha de uma família desagregada, aquela coisa toda, eu desenvolvi no trabalho. Então comecei a trabalhar muito, fazer esporte, essas coisas. Na véspera, um pouco antes da véspera, eu falei para a Márcia, bem antes da véspera, né? Falei para a Márcia, Márcia, você quer casar de verdade? Então assim, fique sabendo que o trabalho está em primeiro lugar. Então você vai ficar em segundo lugar, sabe, com o seu amor, mas eu também vou ter amor por você, mas primeiro é o meu trabalho. E ela aceitou. Eu estava acostumada, né, a esse ritmo. Nós dois trabalhávamos muito e a gente almejava muita coisa material. Então é importante para a gente, aí também vem o gancho, né, de falar dos filhos. Primeiro viajar, aquela ilusão que o mundo nos coloca, né? Primeiro viajar, primeiro ter uma casa boa, fazer o pé de meia, filho dá muito trabalho, vai atrapalhar os nossos planos, e com isso a gente foi deixando para depois, né? E essa busca material era muito forte. E a futilidade material também, porque depois do casamento, os nossos passeios eram ir para restaurantes bons, mas não tinha assunto, né? Era, a gente pode comprar isso, olha... O que nós vamos fazer amanhã? Vamos no shopping, então nós vamos comprar isso, vamos comprar aquilo. Tudo bugiganga, né, mano? Nos finais de semana, a gente passava literalmente dentro do shopping e não estávamos satisfeitos se não voltássemos para casa cheios de sacola. Casamos, né? Casamos e aí saiu essa indicação, poxa, vamos ter filhos, não de não ter filhos, mas vamos ter filhos mais tarde. E começou também uma neura, que acho que as pessoas ainda têm hoje, que tem que fugir dessa neura, que é, nossa, eu vou pôr filho num mundo tão violento, sabe? Geralmente, e aquela coisa, esquecer da graça de Deus, né? Assim, não entender que Deus tem uma graça maior. Bom, e fomos crescendo. Eu fui ascendendo na carreira, né? Fui crescendo e até o ponto que eu tive uma proposta importante para ir para um outro banco, né? Para uma outra instituição financeira. E ali eu recebi luvas, recebi um prêmio, né? Para poder migrar. E aí eu tive meu sonho, né? Eu comprei uma moto. Uma Harley Davidson, assim, né? Uma moto grandona. Era a moto do Exterminador do Futuro, né? Falei, um dia eu vou comprar um negócio desse. Comprei. Falei, opa. Aí, nossos finais de semana eram regados a moto, né? Passeios, né? Ou ia para um passeio, ou eu ficava com a moto, ou eu ficava com a Márcia em passeio com a moto. Né? Então, nós desenvolvemos realmente um materialismo muito focado. Né? Aí ficou o trabalho, a moto e eu. Nossa Senhora! Ficou desse jeito. E aí começaram a acontecer as coisas. De novo, trabalho pra caramba, aquele negócio. Justamente nessa mudança de emprego, a gente conseguiu comprar, na verdade, uma franquia de um café. E a Márcia passou a ser responsável por essa franquia do café. Então, os nossos finais de semana estavam focados nesse meio aí, no materialismo, na franquia, na moto. Aí um dia, né, nós íamos voltando de moto, nós tínhamos decidido o seguinte, é hoje. É hoje que o herdeiro vai ser produzido. Tomamos a decisão. Né? Falei assim, agora a gente está numa boa condição financeira, as preocupações elas estão apagando, está baixando aquela névoa, fomos. E aí nós estávamos descendo a rua, chegando perto de casa, né? Chegando perto de casa e... Você quer contar da igreja? Nessa moto, toda vez que eu subia na moto, vinha um aviso no meu coração assim, se bater, tenta ficar em pé. Toda vez que eu subia. Mas eu ignorava, né? A gente não dá atenção. E nesse dia, nós passamos em frente à capela de Nossa Senhora de Lourdes, e quando nós passamos, eu vi como se tivesse um carro, uma luz imensa, como se o carro tivesse vindo em nossa direção com os faróis. Essa foi a sensação que eu tive. E, na verdade, não. Era uma Kombi que estava atravessando para pegar a mão contrária, mas ela parou na nossa frente. E o Edson freou, a moto derrapou e bateu de lado. Quando bateu, eu fiquei em pé mesmo. A moto caiu
e ficou o Edson, a moto e a Kombi em cima. Depois, em um discernimento, quando a gente começou a ter clareza, né, ali era a luz de Nossa Senhora já nos protegendo, né, nos avisando, mas ali com a gente, porque o farol realmente não estava de frente para a gente. Não estava muito distante, estava mais ou menos 1 quilômetro distante. Então, nós entendemos que ali tinha já alguma coisa, mas não para por aí. Parece faca guinso, né? Propaganda, olha, não compra faca agora, a gente vai dar mais informação. Eu fiquei embaixo da Kombi, debaixo da moto. E quando eu acordei, eu senti que alguma coisa estava errada. Eu queria levantar para pegar quem bateu em mim, né? Eu pus a mão direita assim para me levantar, senti ela quente e mole. Falei, quebrei a mão. Eu já tinha consciência corporal por conta do esporte que eu praticava, né? Aí eu tentei colocar o cotovelo para subir, senti o ombro mole e quente. Falei, quebrei o ombro também. Aí eu falei, agora eu estou ruim, né? Aí eu mexi os dedinhos dos pés para saber se eu não tinha ficado paraplégico. E os dedinhos estavam mexendo. Bom, fomos removidos, fomos para o Hospital São Camilo, ali, e foi aquele sentimento de abandono foi muito grande, porque eu fui para o quarto quase no dia seguinte, a Márcia, ela foi atendida, a Márcia teve um corte, a viseira do capacete cortou ela aqui embaixo, é uma coisa impressionante, então aquilo abriu, ficou ruim demais, e o pessoal costurou ela como se costurasse um saco de areia, assim, um saco de açúcar, né? E falou, olha, não pega sol, tá? Porque se desse jeito tá ruim, se você pegar sol vai ficar muito pior. Aí depois a Márcia teve que fazer uma cirurgia. Aí, desse período, o Edson ficou no São Camilo, começou a saga das cirurgias, né, para costurar a mão, e eu fui para um outro hospital para fazer a parte plástica facial, né? Muito bem. Aí começam as coisas, né? Deus avisa, né? Fique atento. Eu fiquei no Hospital São Camilo, fiquei num quarto, e aí no dia seguinte o médico entrou assim e falou, gaúcho, né, brabo, falou, bate, que tu fizeste que tua mão, erraste, bateu com a moto. Olha, vou te dizer uma coisa, provavelmente essa tua mão não vai dar para arrumar, nós vamos ter que amputar. Meu Deus! E eu assim olhando para ele, né, falando, mas o que eu fiz errado, né? O cara que bateu em mim. Mas foi assim, então já começou aquele amargor, aquela tristeza. O braço esquerdo não podia mover, porque ele estava todo imobilizado, e o braço direito estava plugado, né, com os instrumentos. Então, naquele momento, todo o orgulho que eu tinha de ser premiado, de ser um cara com projeção na carreira, acabou. Porque nas minhas necessidades mais íntimas eu tinha dependido de uma pessoa. Olha. E aí, né, começam as coisinhas, né, coisas de Deus. No quarto que eu fiquei, eu fiquei sabendo que eu ia ser operado, mas eu ia ter que esperar 3 ou 4 dias porque eu rompi o fígado na pancada, né? Eu estava bem gordinho, né? Assim, e tive um problema com o fígado. Então eu tinha que esperar para ser operado. E à noite eu me levantava, né? Carregava lá o bloquinho assim até a janela e parei na janela assim numa varanda, né, do Hospital São Camilo. E olhava para o horizonte, no sentido da minha casa, que nós fomos morar atrás do Hospital São Camilo, ali na Pompeia. E ali do nosso lado esquerdo tem o quê? Tem a igreja de Nossa Senhora do Rosário da Pompeia. E tem uma imagem enorme de Nossa Senhora das Graças, que ela fica de frente para a Avenida Pompeia. Eu olhava assim, eu estava no sentido atrás da igreja. Mas eu olhava assim, eu via a imagem de Nossa Senhora das Graças, linda, assim, fulgurante. Eu olhava e falava assim, nossa, que imagem linda, meu Deus do céu. Que imagem linda. E foi uma vez, foram 2 vezes. E eu estava com receio desse médico, né? Que esse médico ia me operar, falou que ia amputar a mão, como é que ia ser. Meu irmão falou, olha, eu consultei esse médico é uma das sumidades em mão do Brasil e tem, inclusive, cátedra lá em Londres, esse tipo de coisa. Então, começou o milagre. Saí do hospital, fiz 5 cirurgias de mão e uma de boca. A de boca foi no Hospital Sírio-Libanês, mas essas outras foram aqui no São Camilo. E aí voltei para casa. Voltei para casa, os nossos sogros, o meu sogro e minha sogra ficaram em casa, né? E todos os dias de manhã, assim, a gente ficava, na verdade nós dois ficávamos num quartinho, né? Dormindo num quartinho, porque nós não podíamos dormir na nossa cama. Assim não dava, eu não tinha jeito, eu tinha que ficar todo ajustado, e a marcha também estava com problema. Mas o que acontece, você quer falar alguma coisa? Pela manhã, eu saía para ir buscar batata, para fazer qualquer coisa, porque eu arranquei os calos do dedo, né, assim, por conta do acidente da moto, que a moto arrastou,
e também estava com o braço, né, imobilizado. E aí eu passei, assim, eu subi a rua, assim, a rua Cotoxó, e entrei na Pompeia, e eu falei, deixa eu dar uma passada na igreja, né, para dar uma rezada, pelo menos, para pedir ajuda, alguma coisa. A imagem de Nossa Senhora, ela fica de frente para a Pompeia, ela não fica de trás para a Pompeia. Eu não teria como ver a imagem. Assim, é impressionante. Ela estava do meu lado esquerdo quando eu estava na varanda, só que ela fica do outro lado, eu não tinha como ver. Então, ali começou um mimo de Nossa Senhora com a gente. E Nossa Senhora foi cuidando da gente, e ali acho que já era um primeiro chamado, né? Mas, para o meu desespero, quando ele voltou para o banco, como um prêmio, o diretor deu outra moto para ele. E aí a gente se distanciou mais ainda, porque eu falei, agora eu não subo mais em moto. E então ele começou a sair sozinho. Então, realmente, aquela vida material continuou, né? Não foi um aprendizado ali, nada praticamente tinha mudado, apesar da gente ter tido 2 experiências fortes com Nossa Senhora, mas ainda o mais grave estava por vir. O tempo passa, né? A Márcia falou bem, eu fui desafiado a implantar um projeto em tempo recorde, e implantamos um projeto em tempo recorde. E como prêmio, o presidente do banco falou assim, olha, eu vou te dar uma outra moto igual que você tinha. E eu fiquei assim, não, a Márcia, não, mas tá bom. Né? E ganhei. Tanto que quando eu voltei com a moto para casa, a Márcia ela teve uma crise nervosa, foi um negócio complicado. Bom. Gente, as mulheres, só dando uma cortadinha no senhor, em você. Meu Deus, as mulheres têm um sexto sentido, né, Márcia? Então, às vezes, a gente fala, mas os homens não escutam. E aí, às vezes, não é verdade? Às vezes a gente fala as coisas, eles, eu não sei se é por orgulho, por achar que não quer ir atrás da gente, mas as mulheres têm, assim, uma ligação muito grande com Nossa Senhora e com Deus. Então, a mulher é sensível, né, Márcia? Então, eu vejo que a gente teria que falar mais e os homens ouvir mais também, né? É verdade. Eu acho que ali também era até uma questão de alegria, né? De receber um prêmio. Presente, e ele né? atingiu a meta. Imagina, o trabalho era em primeiro lugar, continuava. Então, ele atingiu uma meta, ganhou um prêmio. Então, né, ali Mas ele estava com a Márcia na cabeça, pensando, a Márcia... ele ficou bem, deu para Ruim, perceber. né? Vai dar ruim. Deu para perceber que estava bem, assim, ele estava preocupado, ele queria, mas não queria. Ele já não queria desagradar, mas era um prêmio, né? Na verdade, era um reconhecimento. E o prêmio? E aí veio o prêmio, né? Eu fiquei feliz, poxa vida, assim, a moto, mas a Márcia não estava mais comigo. Então, eu comecei a andar mais solitário, assim, e comecei a me dedicar mais ainda ao trabalho. E mais ainda ao trabalho, e mais. Chegou um ponto, né, nessa empresa, que eu fui convidado a participar de uma diretoria estatutária, né? Então, virar sócio, né? Praticamente virar sócio. E aí, né, eu trabalhando demais, né? A Márcia percebendo assim, cada vez eu trabalhava mais, família nada, e chamando ela de Beatinha, porque ela das quintas-feiras ela ia na igreja do Padre Marcelo. Eu, as minhas quintas-feiras, ou estava trabalhando, ou ia treinar, ou ia no jogo de futebol, alguma coisa assim. Mas eu não ia à igreja, mas nem por decreto, né? E aí, um belo dia, né, me ligam falando, olha, estamos com um problema aqui, rapaz, o banco não abriu. Você é mesmo, mas o que foi que aconteceu? É tecnológico? O banco não abriu. O que aconteceu? O banco quebrou. Quando o banco quebrou, eu, como era diretor, também passei a ser responsabilizado. Nada tinha a ver com a parte financeira, porém a parte tecnológica sim, mas não importa. Assim, você é diretor, você vai ter que provar sua inocência e daí por diante. Então, o que acontece nessa fase? Eu comecei a me desiludir e ficar completamente atordoado. Do dia para a noite, acabou tudo. Acabou o dinheiro, acabou a propriedade, porque tudo fica, né, tudo fica consignado, vamos falar assim. Então, não podia vender alguma coisa assim. Então, naquele momento, assim, o negócio virou de cena, e virou completamente. Eu comecei a ficar deprimido, extremamente deprimido. Às noites eu levantava e imaginava a polícia quebrando porta, aquelas coisas todas. Comecei a tomar remédios para dormir com bebida alcoólica. E eu, um tempo atrás, eu tirei registro de atirador, eu tinha arma em casa, sabia atirar muito bem. E um dia eu falei, chega, eu não quero mais não. Eu olhei assim a arma, né, falei, eu vou dar cabo da minha vida.
Um poucos dias antes disso acontecer, com tanta tristeza, com tanta... Não, primeiro vamos por partes, né? Assim, realmente aconteceu isso, eu quis colocar a arma na cabeça e dar um tiro. Foi quando apareceu a Márcia. Eu acordei e ele não estava do meu lado. E eu já tinha percebido que ele estava com essa depressão profunda e algumas tendências ruins, né? Quando eu vi que ele não estava ao meu lado, me deu um gelo, né? Um frio na barriga. E ele estava na cozinha pegando vários remédios para tomar, né? Ali ele já tinha decidido que daria um fim realmente naquela dor. Aí eu trouxe ele até o quarto, nós nos sentamos na cama e eu falei assim: nós temos duas opções. A gente pode agora encerrar tudo, mas aí eu também vou, porque eu não vou ficar, né, sofrendo com esse peso, eu não consegui fazer nada. Então, se é para acabar a vida, a gente acaba aqui agora, nós dois juntos. Meu Deus. Mas eu acho que ainda tem uma via, que é pela fé. E quando eu falei isso, ele olhou para mim e falou assim: vamos pela fé. Ai, que Estamos bom. aqui, né? Ali não foi o fim. Deus. Quanto tempo faz isso? Diácono, isso foi em 2012, então faz 15 anos. Faz 15 anos. 13 anos. Não, 13 anos, isso faz 13 anos que aconteceu. E nesse período que esse meio tempo que a gente decidiu ir pela fé, né, aconteceram algumas coisas. Como eu já não tinha mais emprego, eu fui premiado várias vezes como melhor profissional de segurança de informação, de TI, mas acabou, né? Acabou o orgulho, né? Acabou o orgulho, acabou tudo. Eu não tinha mais emprego, não tinha mais dinheiro, não tinha mais nada. Tinha a piscina do condomínio, né, que eu descia de manhã, ia nadar nela assim, e tentando esquecer, sabe? Ter alguma coisa para esquecer da vida. Aí, num dia, estava frio, eu comecei a nadar e eu escutei assim: sua vida vai acabar aqui. Naquele momento que eu escutei isso, os meus dois braços, as minhas duas pernas adormeceram. E eu fui para o fundo da piscina, assim. Fui para o fundo, desci. Eu fiquei pensando, como a Márcia tinha me falado, né, ir pela fé, falei assim: poxa, minha vida não pode acabar aqui. Não é possível. E eu comecei a me afogar. Aí, foi um milagre, um rompante, assim, o último, estiquei o braço, esticando, eu senti que eu coloquei o braço na beira, eu consegui puxar e abrir a boca, assim, consegui respirar. E tinha um pessoal que estava na piscina, isso era num dia de semana, tinha um pessoal que estava limpando as outras piscinas, e eles não me viram. Eu senti assim: é por Deus que isso aconteceu. Foi por Deus. Aí eu levantei, fui falar com a Márcia, né, Márcia? Só um minutinho. A gente vai continuar essa história já. Olha só que testemunho mais forte. Deus. Muita história, né? História de vida. Voltamos já para o Edson contar para nós essa história linda. Estamos de volta com o nosso programa Minha Família é Assim, todo domingo, 7 horas da noite, sexta-feira, 3h30 da tarde. Ou você quer ver depois o horário que você quer ver? Canção Nova Plus. CN Plus. CN Plus, CN Plus, Plus também, que é a mesma coisa. Você vai lá e revê o programa, ou cada programa da Canção Nova, certo? Estamos aqui com o Edson e a Márcia, com o testemunho de vocês. Nós paramos lá, estava morrendo, estava afogando. Aí você saiu da piscina. Senhora. Pois é, consegui colocar a mão para fora, pensando em Deus, assim: minha vida não vai acabar aqui, não pode ser. Deus é maior. Levantei. Alguns dias depois, fui até em casa, falei para a Márcia da experiência, ela falou: tá vendo, é a fé que a gente precisa buscar. Dias depois, uns 2 dias depois, eu fui andar na rua Coriolano, né, onde a gente mora, assim, estava um frio também, continuava frio, né? E eu ouvi assim: escuta, você vai dar essa vergonha para sua família? Para que isso? Acaba com a sua vida, cara. Meu Deus. Esquece isso, sabe, acaba com isso de uma vez. E eu andava e ficava mais deprimido, assim, mais entristecido. De repente eu senti uma mão pegar assim no meu ombro. Uma mão, virei, não tinha nada, eu escutei assim: filho, eu vou cuidar de você. Aí eu falei: Deus está me chamando. Foi aí que eu aceitei o pedido da Márcia, o conselho dela, e nós fomos para a igreja do Santuário da Mãe de Deus. Nós conhecemos, eu fui conhecer o padre Marcelo Rossi, né, acompanhado da minha Beatinha. Agora eu ia virar Beatinho. E aqui começou, né? Ali no santuário, ele se ajoelhou, teve o seu encontro
pessoal chorou bastante, né? Eu caí. Uma das colunas com a música, meu filho, eu quero tanto enxugar seu pranto. Naquele momento eu senti uma emoção muito forte do Espírito Santo. Eu caí de joelhos, chorando do lado de uma coluna. Chorei, foi assim, me libertei. Agora sim, é aqui, é desse jeito que eu quero. E dessa história, duas coisas ficaram muito fortes, né? Quando nós perdemos o que nós achávamos que era tudo, nós encontramos o nosso tudo, que era Deus. Que bonito. E a importância da semente lá de trás, né? Porque a gente já estava numa vida de mundo. Da onde que veio a força de falar ali naquela cama, vamos pela fé? De uma semente plantada lá atrás, né? Então, às vezes a gente menospreza essa semente que tem que ser plantada desde pequeno, né? Mas a gente nunca sabe quando Deus vai querer que nós floresçamos. A semente tem que estar lá. Num tempo certo, aquilo vai ser necessário, né? E aí a gente começou a nossa jornada de conversão. O Edson sempre falou, a fé sem obra é morta. Ele sempre falou. E nós demos o nosso sim, e aí começamos a servir, né, amor? Começamos a servir lá na igreja do Padre Marcelo, no Santuário da Mãe de Deus. Chegamos até ser ministros, né, lá do santuário, e vivi experiências importantes, né? Eu me lembro que um dia nós fomos levar a Eucaristia, era à noite, eu estava assim com a âmbula, né, aqui, e de repente me veio uma escuridão e eu vi que eu carregava Jesus. E eu andava com ele e as pessoas pegavam assim, tiravam pedaços dele. Eu falei, tira a mão, tira a mão. Ele falou para mim assim, não, sou eu que me dou a eles. Aí eu passei a participar do Terço dos Homens, lá do santuário também, que fica embaixo da cripta, né? E ali, por várias vezes, aconteceram assim, coisas do tipo, de repente eu apago, como se fosse um repouso do Espírito Santo, né? E eu vejo assim, Jesus, como se eu estivesse em cima, olhando, né, tudo escuro, Jesus na cruz, e Maria e João olhando para cima. Assim, tu começa a ter essas sensações. Então eu falei, poxa, eu estou no caminho certo. Um dia, nós fomos até a igreja de São Bento, voltando a pé, né, assim, do metrô, passamos na frente de uma casa, estava cheio de gente entrando, assim, homens, né, entrando ali. Falei, Márcia, deve ser lançamento de livro, vamos dar uma olhada lá? Ela falou, vamos, chegamos lá, entramos, na verdade era um recolhimento, né, era um recolhimento do Opus Dei, uma pessoa encontrou comigo, chamado Luiz. Aí ele explicou o que era, falou, volta um dia aí para fazer um recolhimento, para entender como é que é, mas não pode trazer a moça tem, né, a Márcia tem que ter um outro recolhimento para ela. Eu passei também a frequentar e ter instrução, né, então foi crescendo a minha fé, nós também passamos a frequentar com assiduidade, separoquianos da Igreja Nossa Senhora do Rosário da Pompeia, um abraço para o nosso pároco, né, o padre Adailton, que é top, né? Todos eles lá são muito bons. E há 2 anos, 1 ano e meio, nós professamos nossos votos perpétuos como terceiro carmelita também, na Ordem Terceira do Carmo. Que benção. E aí não paramos mais. O que antes a gente não tinha tempo, né, nem para conversar como casal, hoje em dia a gente encontra tempo para servir a Deus. E a nossa caminhada continua, né? O nosso sim continua. Uma coisa interessante que vocês falaram que me chamou a atenção é o seguinte: vocês falaram claramente sobre o suicídio, né? Que passou pela sua cabeça e você também, diante disso, falou também. Então, se você vai, é bom também, né? E há um tempo atrás, estava fazendo um programa na Canção Nova, o Sorrindo para a Vida. E a gente falava, e de repente falou, não faça isso. E a pessoa estava em casa, no 9º andar, já na janela, em pé, para pular. E ela ouviu uma voz muito meiga, falava assim, pula, acaba com esse sofrimento. Não vai doer nada, vai ser um segundo. E a gente na telefone, não faça isso, não. É uma luta, a gente enfrenta muitas vezes isso. Quer dizer, você que trabalha com, fala da segurança, Segurança, informação e infraestrutura, isso. Que essas vozes, qual é a sua palavra para a pessoa que tem essas ideias suicidas, para bloquear essas ideias? Como é porque às vezes as pessoas não acreditam, e quando acreditam vai ser muito tarde, porque o
suicídio é uma realidade em crianças hoje em dia, pessoas de idade, quando perdem o emprego, perdem uma situação, como no caso de vocês, uma situação financeira, ou então perde alguém da família, ou termina um casamento, um noivado, um namoro. Qual é a sua palavra para as pessoas que passam por essa tentação? O que você diria para essa pessoa que está vivendo isso? O inimigo, ele é muito sagaz para tentar te convencer a te levar para o mal. Essas conversas que você escuta, assim, que te falam, acabe com sua vida, tire isso, vai ser mais fácil, é o caminho mais fácil que ele encontra para poder te tentar, porque Deus, ele quer a sua salvação, ele quer o teu amor, ele quer a sua felicidade. O demônio não, ele quer a sua perdição e ele vem com falácias. Então, nunca podemos acreditar nesse tipo de voz. Deus é muito maior, você e sua família são muito maiores. Acabar com a sua vida nunca é solução para nada, não é solução, muito pelo contrário. É simplesmente trazer mais tristeza para as outras pessoas e para quem te ama. Principalmente aquele que te ama mais do que qualquer coisa, que se entregou por você na cruz, para Jesus. Então, tenha fé e confiança. Márcia, e também você falou assim que quando vocês iam no restaurante, tudo, vocês não tinham o que falar, não tinha diálogo. Hoje tem muita conversa? Nossa, Tem, a gente descobriu assunto? uma alegria, porque o que acontece? Quando nós ficamos sem dinheiro nenhum, a gente não tinha como ir para... Mas, assim, ali despertou um amor tão grande que a gente falou assim, vamos buscar a felicidade simples. Dá um pedaço do seu ovo aí para mim. Mais ou menos isso. Pegar minha Mas aí, o que a gente descobriu? A gente descobriu que embaixo do nosso prédio ali tinha um barzinho que tinha uma porção de torresmo. Olha! E ali era a nossa alegria. A gente dava risada daquela E situação. passava por ali e antes nem olhava. A gente nem Mas olhava. imagina que eu vou nesse pulgueiro aí, não vou não. Pulgueiro passou a ser o reino encantado, né? E hoje a gente briga para ver quem fala mais, né? Assim, um quer falar, o outro quer falar, Ô, Márcia, um quer partilhar. Isso é muito legal. No momento que você percebeu como mulher, que sentiu que ele estava atormentado com a ideia do suicídio, falou, não, se você vai, eu vou também. Isso foi uma coisa muito forte para ele, né? Qual é a sua palavra para as mulheres que passam, vê assim, alguém, um filho, vê um parente, um marido com essa tendência ao suicídio? Nós temos que estar muito atentas ao que está acontecendo ao nosso lado, né? Passando por situações críticas, liga ali um plugzinho a mais e preste atenção no que a pessoa que está do teu lado tem feito, converse, alimente a sua fé, né? Se você não tem fé hoje, achando que o que aconteceu é Deus que brigou com você, não. Tem um bem maior por trás, né? Nós descobrimos a alegria quando nós perdemos tudo. Então, não se desespere e se aproxime dessas pessoas, se aproxime do seu filho, se aproxime do seu marido, converse, fique atenta aos gestos e participe mais da vida dele. Não deixe, claro, a pessoa muito tempo sozinha. Na medida do possível, façam as coisas juntas. Se necessário, busquem sim uma ajuda, né, de psicólogos. Mas se a tua fé estiver latente e firme, eu tenho certeza que de mãos dadas vocês vão encontrar esse caminho da fé. Beleza, né? E aí a frase do Padre João, nós não falamos, meu amor. Fecha o programa. As crises só são passageiras quando vocês aprendem a trabalhar com elas. Isso mesmo. Você queria falar uma coisa, Edson? Acho que assim, a vida cristã, a vida católica nos movimentou de uma tal forma. Eu sou formado em segurança da informação. O ano passado eu me formei em teologia e filosofia, motivado pelo grande Felipe Aquino, o teólogo de coração, sabe? Muito bem, minha gente. Temos a nossa oração. Vamos rezar, então? Vamos rezar? Vamos rezar e pedir a Deus que nos abençoe. Nossa Senhora Auxiliadora, proteja o nosso lar. Proteja todas as famílias, as pessoas que passam, que vocês passaram também, que contem força em Nossa Senhora também. Oração a Maria Auxiliadora, protetora do lar. Santíssima Virgem Maria, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós os escolhemos como Senhora e protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui vosso auxílio poderoso.
preservai esta casa de todo perigo, do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai, protegei, defendei, guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tiveste na palavra de Deus e o amor que nutristes para com o vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que vos foi consagrada. Amém. Muito obrigado, gente, pela partilha de vocês, muito boa. Que Deus abençoe você. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, vos abençoe. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Até domingo que vem, se Deus quiser, 7 horas da noite, o nosso programa Minha Família é Assim. E sexta-feira, 3 da manhã. Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de todos nós. Ó Maria, Mãe do Cristo, Mãe da Providência, rogai por nós.